Hoje eu separei alguns tópicos para nós conversarmos sobre produtividade. Como você faz para ser mais produtivo, para aproveitar melhor o seu tempo e não perder nada do que é importante para você. Eu acho que o maior drama da minha vida é perder tempo. Ainda mais com as redes sociais e tudo que a gente tem feito com o celular na mão. A gente perde muito tempo precioso. E a ideia de ser produtivo me parece ser simples. Eu quero aproveitar melhor o tempo que eu tenho para conquistar os resultados que eu tanto almejo. E aí eu separei o que me pareceu mais importante nesses. Nós estamos em 2026, são 10 anos de estudo que envolvem produtividade no seu centro. A coisa que eu mais olhei é como que eu aproveito melhor cada uma das atividades que eu faço. Nós temos 3 tópicos principais aqui, deles derivam vários outros, então a gente vai conversando e eu vou explicando para você o que eu penso a esse respeito. Tópico número 1. Ser produtivo é ser simples. Se o que você está tentando fazer é complexo, é porque está errado. Simplicidade significa que qualquer um entende e, vamos dizer assim, de certa forma, qualquer um pode fazer. Complexidade é quando se quer dar para entender o que tem que ser feito. As pessoas, no geral, eu acho que nós não percebemos, não as pessoas, nós. Chega um momento em tudo que a gente faz que a gente começa a deixar ultra complexo. E a gente começa a se perder na complexidade dos processos. Isso acontece muito em empresa. As pessoas querem fazer as coisas de uma determinada maneira que vai ganhando complexidade, complexidade, complexidade. Quando você vê, você já perdeu a vontade de fazer em primeiro lugar porque você já não está nem... Só para começar aquilo já dá um trabalho. Então você vai ver, agora eu preciso ter um quadro no Notion que tem todos esses widgets e esses detalhes. Eu preciso fazer a primeira tela do meu celular, ter isso e aquilo. Cara, só dá para ser produtivo se for ultra simples. Tem que ser tão simples que eu conseguiria explicar imediatamente para você como é a minha vida. De fato é. De fato eu posso fazer isso hoje. Então, se você não está deixando a coisa ultra simples de compreender, você nunca vai ser produtivo. O que tem a ver com simplicidade também é um outro ponto importante. O que você vai fazer para ser produtivo, ou as atividades que você vai escolher, elas precisam gerar um certo prazer em você. Você tem que descobrir quais são as coisas que você se diverte fazendo e como que você torna aquele trabalho agradável. Ontem eu estava no sítio, a gente estava fazendo uma coisa que, se você parar para pensar de primeira, é extremamente desagradável, que é tirar inso com a mão. Eu tirei tanto isso com a mão que meus dedos estão tudo doendo, né? Tirar isso com a mão, fica lá subindo o morrinho, puxando isso para lá e para cá, arrancando pela raiz. Você pode pensar, chato, negócio monótono, cansativo, fisicamente exaustivo, mas dá para tornar agradável. Aí a gente ficava conversando a respeito da vida enquanto ia puxando, fazendo uma brincadeira ou outra, rindo porque a gente quase caiu de costas, puxando uma arvrinha lá que tinha umas raízes bem fundas. Você precisa transformar toda a tarefa de alguma forma em algo agradável. E aí acabou aquele tempo, a gente passou uma tarde, eu passei uma tarde lá, teve gente que fez mais, muito mais do que eu. E no final daquela tarde, um pouco cansado, mas muito feliz porque consegue olhar o que foi feito. Isso aí é uma coisa interessante do trabalho manual, eu tenho aprendido isso nos últimos tempos. Eu não era um cara do trabalho manual, né? Criado em apartamento, o trabalho manual ele mostra o seu fruto nitidamente, né? Você vê um móvel que você montou. Você vê a grama limpa de inso depois que você tirou tudo. Então, o trabalho manual, por tornar visíveis as coisas, ele diz rápido se você foi produtivo ou não e se aquilo valeu a pena ou não. Pô, é um prazer olhar. Agora o pasto está pronto, as vacas vão poder comer tranquilo, eu sei que elas vão se alimentar, não vai ter problema, enfim. Então é até mais bonito de ver. Ficou limpinha a grama, assim, dá pra, pô, o sol bate melhor, enfim. Então, a questão é que a simplicidade, ela é simplicidade também na entrega. Do tipo, eu consigo ver rapidamente o resultado disso daqui. Um exemplo meio tosco que me vem à cabeça, né? Tem um monte de livro aqui na minha frente. Estou lendo esse livro aqui, A Arte de Bem Morrer. Uau! E aí, é fácil você ver se eu li o livro.
Porque ele está cheio de rabisco e coisas grifadas e por aí vai. É simples de perceber o fruto da leitura em si, vamos dizer assim. É difícil perceber o fruto da leitura na minha vida, mas é fácil perceber que eu li, eu anotei, eu escrevi. Tudo que é produtivo é muito simples e tem que ser agradável de alguma forma. Por mais que a atividade em si não seja agradável, vamos dizer assim, na sua forma mais pura, você vai transformar ela um pouquinho sem colocar complexidade, só para adicionar divertimento e felicidade, vamos dizer assim. Segundo ponto importante, ou segundo tópico principal do nosso vídeo. Alguns hábitos são a chave para todos os outros. Você precisa descobrir quais são eles e focar exclusivamente neles. Separei 2 exemplos simples. Para ficar perto de Deus, o hábito-chave é a oração. Da oração vem tudo. Então, qualquer um que seja religioso aqui, eu penso que vai concordar comigo. Tudo o que eu preciso fazer, eu preciso doar dinheiro, eu preciso fazer jejum, não posso mentir, eu preciso ser fiel à minha mulher. Tudo se origina da oração. Essa é uma tese simples de vida religiosa. Então, existe um hábito que é chave. Antes de eu tentar fazer qualquer outra coisa, eu preciso tentar fazer esse. E a partir desse eu sei que todos os outros vão vir. Mesma coisa, saúde. Qual o hábito-chave da saúde? É comer. Comer direito. A alimentação. Arrumou tua alimentação? Cara, você começa a arrumar tua alimentação, começa a botar nutriente, vitamina, proteína. Você vai ver, tu começa a ter mais disposição. A disposição te leva ao exercício físico. O exercício físico vai regulando o teu ciclo. Você começa a dormir melhor. Dormindo melhor, você acorda mais cedo. Aí disso vai derivando um monte de coisa. E você vai ficando mais saudável. Assim, ó, uma coisa curiosa, né? Estava conversando um dia com meu pai sobre isso, exercício físico, alimentação e tal. Ele falou, cara, a chave é imunidade. E a imunidade começa na alimentação. Tá? Então, assim, tudo o que você vai fazer na vida vai ter os seus hábitos-chave. Se para eu produzir. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem, parece difícil, eu repito esse negócio faz anos. Para produzir conteúdo, o hábito-chave não é produzir conteúdo. O hábito-chave é consumir conteúdo, é ler livro, é estudar. Estava conversando com um padre esse final de semana, que eu conheci, cara, incrível, o padre é incrível. Ele falou uma coisa que é muito verdadeira. Ele falou, olha, quando você estuda, você está alimentando a arte da contemplação. Porque o estudo é isso, né? Eu estudo, você está aqui me ouvindo, porque você quer contemplar uma verdade. A gente tem sede de verdade. Então, o estudo gera a contemplação. Só que a contemplação precisa de divulgação, ela precisa de compartilhamento. Eu não consigo guardar para mim uma verdade que eu descubro. Nós temos isso, a verdade ela tem isso. A mentira que se esconde. A mentira que anda no escuro, entendeu? Agora a verdade não, a verdade é luz. Luz ilumina. E a luz ela não tem como esconder. Tu não consegue esconder uma lâmpada. Você entendeu? No quarto escuro. A não sei que tu bote um véu em cima dela, alguma coisa muito... Mas não dá. Então, a contemplação, ela exige compartilhamento. Não dá para conhecer uma verdade e não contar para os outros. Então é por isso. Quer produzir conteúdo bom? Quer conseguir ter constância? Estuda bastante. Isso acabou. Não tem muito segredo. Então por quê? Porque o estudo é um hábito-chave para o compartilhamento, para distribuição de conteúdo. Então você precisa procurar os hábitos-chave e você passa a se concentrar somente neles, em mais nada. Toda a tua rotina, todos os teus dias, você vai pensar só nos hábitos-chave. Do tipo, quero ficar perto de Deus. Cara, é só orar. Qual é o horário de oração? Que hora eu vou rezar? E o resto você espera. Paciente, isso é uma virtude importante, a paciência da produtividade. Não existe produtividade sem paciência. Por quê? Porque ser produtivo exige 2 coisas. Primeiro, você tem que saber dizer não para muita coisa. Por quê? O problema da improdutividade atual é que nós temos muitas possibilidades. As possibilidades são praticamente infinitas. Dá para fazer muita coisa no meu dia. Inclusive ficar no celular o dia inteiro. Dá para ficar no celular o dia inteiro e o dia inteiro ser diferente no celular. Por quê? Porque cada 30 segundos eu tenho um vídeo diferente. Então, o primeiro ponto da produtividade é você ser capaz de dizer não para tudo que vai ocupar demais seu tempo. Segundo ponto, veja, produtividade é paciência. Segundo ponto é, para você ver o retorno da sua produtividade, você vai ter que esperar algum tempo, algumas semanas,
alguns meses. Você até vê um retorno ou outro no começo, mas ele não perdura. Esses primeiros retornos, eles não perduram. O que dá resultado de verdade demora alguns meses para acontecer. Então, para você ver o teu ciclo de produtividade dar o seu preço, devolver para você, o trabalho te devolver o fruto, você vai ter que ter paciência de permanecer fazendo aquilo. É a paciência da perseverança. Eu persevero fazendo esse negócio por muito tempo, porque daí eu sei que em algum momento o fruto dele vai aparecer. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você não precisa tentar arrumar a rotina perfeita, fazer um monte de coisa. Escolhe o hábito-chave e se concentra em passar algum tempo formando esse hábito. Você vai ver lá na única coisa, ele fala, um hábito pode levar de pouquíssimos dias, sei lá, ele fala acho que 60 dias, até 260 dias. Ou sei lá, pega lá o poder do hábito, 21 dias. Mas não é 21, é entre 21 e entre 264. Lembra que esse é o número. A média de formar um hábito na única coisa lá, na pesquisa do livro, é de 60 e poucos dias. Mas pode ter hábito que você leva quase um ano para formar. Se concentra só nesses hábitos e você vai ver uma transformação completa na sua vida. Por quê? Produtividade é simplicidade, meu amigo. Terceiro e último ponto, fundamental aqui para a nossa conversa, fechar bem. O ambiente precisa aumentar o seu desejo por aquilo que você quer fazer. Veja, eu estou num lugar, eu estou rodeado de livros. Tem livro que não acaba mais. Eu tenho, na minha mesa, eu devo ter aqui uns 3, 4, 5, 6, 7, 8, deve ter uns 20 livros aqui na minha mesa. Fora os milhares de livros que tem atrás de mim. Fora as centenas de livros que tem na minha frente. É muito livro ao meu redor. Por que eu tenho tanto livro ao meu redor? Eu tenho uma tese simples. O ambiente molda a minha vontade. Então, eu quero ter vontade de ler livro. Eu quero ter vontade de ler muito. Eu quero ter vontade de passar muitas horas, né? Desculpa minha garganta. Eu quero ter vontade. O ambiente molda a minha vontade. Você vai ouvir histórias das pessoas, esses depoimentos, testemunhos, você vai ver que o ambiente foi fundamental na formação dessas pessoas, pro bem ou pro mal. E para que elas vencessem o mal, você vai ver nas histórias das pessoas, ela quer vencer algo mal na vida dela. Ela tem que sair do lugar. Ela tem que sair, tem que mudar de lugar. Por quê? Porque o ambiente molda todo desejo. Então, pensa o que você quer virar. Quem eu quero virar? Os gregos tinham essa ideia do eu ideal, né? É a busca do arete, uma espécie de virtude. Quais são as características do eu ideal? O que é um homem ideal, uma mulher ideal? Daí você faz essa lista dessas características. Pega um caderninho, vai lá e faz a tua lista de como você acha que você tem que ser. Que tipo de fala você tem? Que tipo de roupa você veste? Que tipo de lugares você frequenta? Bota tudo isso no papel. Isso é coisa curiosa, né? Por que eu não botei isso como um ponto principal do vídeo? Cara, você nunca vai ser produtivo se você não souber para onde você está indo. Então, quem eu quero virar? Porque a produtividade é o quê? O conjunto de hábitos. O conjunto de hábitos forma o ser humano. É o que vai te formar. Então, esse conjunto de atividades que eu vou realizar todo dia vai moldar a minha personalidade. E no fim do dia é isso que a gente está querendo. Moldar uma certa personalidade que esta personalidade é capaz de ter esse determinado tipo de resultado. Você vai ver, geralmente as pessoas ficam usando exemplo de empresário, pessoa bem-sucedida e tal. Eu já gosto de olhar assim, o que é santo? Como é que é um santo? Cara, você vai ver, é complexo, é difícil virar um santo. Não é complexo, santo é simples. Não é complexo, é simples. Só que você vê a personalidade do santo, ela tem certas características. Se eu quero ter essas certas características, eu quero virar o Steve Jobs, beleza, vai ver as características. Você vai ver que essas características, elas exigem um conjunto de hábitos, e esse conjunto de hábitos só vai existir na sua vida se você conseguir moldar o teu ambiente para isso. Então, mude tudo no teu ambiente. Mude os objetos, a organização, a luz, tudo. Eu mudei tudo aqui. Eu mudei a tela do meu computador, eu enchi de livro, eu mudei o meu teclado para eu querer escrever mais. O teclado faz barulhinho gostoso, teclado mecânico. Para eu querer escrever mais, para eu escrever meu livro. Cara, eu vou moldando as coisas ao meu redor
para que eu tenha vontade de fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer para virar quem eu quero virar. Porque no fim da vida, é aí que tá, né? Pouco importa o que você vai ter, porque nada vai embora com você quando você morrer. Então só importa quem você vai virar, quem você vai ser. Isso que é uma coisa, né? Hoje, a gente parece que busca os vídeos, os textos, os cursos, porque a gente quer ter um conjunto de coisas e não ser alguém. Na verdade, tem que buscar ser alguém. E aí sim você vai ver uma vida plena, preenchida mesmo. Esses conselhos de produtividade são parte do meu estudo do tema de como ser mais bem organizado e ter uma vida ordenada. São as coisas que eu vou falar no Condado. O Condado vai chegar em algum momento no mês que vem, em breve. Teremos o retorno do meu produto mais amado, que eu mais gosto de todos. O lugar que eu quero levar você para a gente falar do que importa sem a distração da rede social. O Condado. Então fica atento, porque em breve você vai saber mais notícias sobre isso. Tamo junto, um grande abraço.